Finalmente, hein? Finalmente a Anvisa aprovou vacinação para crianças a partir dos 3 anos de idade. Finalmente, hein? Finalmente a gente vai ter essa oportunidade. Aliás, para falar sobre isso, está com a gente aqui o presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, o doutor Renato Kifuri, para nossa satisfação. Doutor Kifuri, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. É sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado, doutor. Bom, demorou, né? Acho que todos nós concordamos que foi um prazo além do esperado, mas finalmente a Anvisa bateu o martelo. Quais são os passos seguintes agora, doutor? Porque ainda há um processo, né? O Ministério da Saúde precisa ainda dar o ok também, e além disso é preciso ter as doses, né, doutor? Sem dúvida, esses são os próximos passos mesmo, Agostinho. E eu não entendo que houve uma demora, não. Acho que os processos e os ritos que precisariam ser seguidos não estavam sendo cumpridos até então. Era necessário os estudos serem demonstrados, os estudos de segurança, de eficácia, num cenário de aplicação de circulação de Ômicron. E tudo isso foi feito e foi pedido, solicitado junto ao Butantan. E nós, como consultores da Anvisa, nesse momento, apoiamos a decisão que foi tomada de maneira muito correta e de maneira muito oportuna, ao meu ver. Sem dúvida, o próximo passo é a recomendação da Câmara Técnica, que se reúne amanhã, como toda sexta-feira, as reuniões do Programa Nacional de Imunização, deve fazer a recomendação oficial de vacinar as crianças, não há por que o grupo não fazer essa recomendação. E aí é o que você falou, o próximo passo é o Ministério já negociar com o Butantan quantas doses eles têm em estoque, quantas o Ministério tem ainda em estoque reservadas, quanto cada estado tem, o que é possível produzir, o que é possível importar, para que a gente possa vacinar as crianças o mais cedo possível. Acho que agora o grande desafio é trazer ou disponibilizar essas doses no menor espaço de tempo. É isso. O senhor tem alguma previsão? Há como a gente calcular em quanto tempo? Parece que o Instituto Butantan já disse que vai precisar importar doses da Coronavac e está prevendo, se é que eu li direito em algum lugar aqui, 40 dias mais ou menos. Dá para ter ideia de quando começa efetivamente a vacinação da molecada, doutor Kifuri? Olha, os estados têm sempre um estoque de vacinas, né? O mesmo no depósito central, no estoque central do governo, há sempre um estoque de reserva. Essas contas que precisam ser feitas. A gente estima que crianças de 3 a 4 anos, né, que são os que vão ser incluídos, já que acima de 5 anos já podemos utilizar a Pfizer, correspondem a cerca de 5 milhões de crianças. 5 milhões de crianças nessas duas coortes de nascimento. Então é preciso ver hoje quanto nós temos. Se o Ministério tiver 2, 3 milhões de vacinas em estoque, os estados tiverem alguma quantidade, é possível ofertar na maior parte dos estados pelo menos a primeira dose, enquanto se encomenda a segunda dose. Então é preciso a logística agora entrar em ação, o Ministério se debruçar sobre esses números que cada estado tem e no seu estoque central. E porque, a princípio, o Butantan não tem condições, foi descontinuada a produção da Coronavac aqui pelo Brasil, então acho que agora é só com importação e também, que eu acho que é possível também ser agilizado em menos de 40 dias numa importação emergencial. Acho que tudo isso é parte agora da negociação, da parte logística que precisa ser acelerada, é preciso muito empenho para que isso aconteça o mais rápido possível. Como o senhor disse, doutor Renato Kifuri, as crianças de 5 anos já estão sendo vacinadas há algum tempo, mas se os meus números estão atualizados aqui, temos ainda um processo que está indo meio lento ainda, né? O número de crianças vacinadas com segunda dose, se eu não estou enganado aqui, não chega ainda a 40%. Não chega a 40%, repito, nessa fase de 5 anos para mais, que é o que se tem por enquanto. Quer dizer, ainda há uma resistência de alguns pais, ao que parece, para a vacinação.
E aí quando se fala de Coronavac, eu não sei o que aconteceu, mas Coronavac cria alguns fantasmas na cabeça de algumas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o fato de ser a Coronavac, sobre o fato de ser uma autorização em caráter de emergência, né? Porque também isso cria um fantasma para algumas pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco isso para tentar mais uma vez demover algumas ideias superadas que estão resistindo ainda. Olha, Agostinho, você tem toda a razão, né? A gente houve aí aqueles que tentaram boicotar a vacinação desde o início, tentaram com os idosos, tentaram com os adultos, tentaram com as grávidas, tentaram com os adolescentes, e as coberturas sempre foram muito boas, acima de 80, 90, 85, 90% nessa população. Mas quando chegou nas crianças, infelizmente, a parte mais sensível, que é mexer com os pais, com a coisa que é mais preciosa, que é a saúde dos filhos, deixou muita gente hesitante em vacinar seus filhos. Pela primeira vez, a gente vê pais vacinados, pais protegidos, não querendo proteger seus filhos, né? Geralmente a gente faz o contrário, a gente protege primeiro os nossos filhos, depois a gente pensa na nossa saúde. Agora a gente inverteu. Não que os pais não estão querendo, mas não querem o mal do seu filho, não é isso. Eles estão impactados com a quantidade de fake news disseminadas, às vezes vinda do próprio oficial do governo, o próprio Ministério da Saúde, colocando empecilhos, dizendo que vacina quem quer, que precisa de atestado, que não é obrigatório, que precisa de uma audiência pública, que precisa ouvir o outro lado, enfim. Tudo isso criou uma desconfiança muito grande na população e tem sido um trabalho muito difícil. Quando a gente olha para os números totais de cobertura vacinal, a gente vê que está acima de 85%, mas quem puxa essa média para baixo são as crianças e os adolescentes, que, como você bem disse, estão aí com 40% só da vacinação. E a gente tem assistido, infelizmente, um aumento cada vez mais de casos em crianças, hospitais lotados, crianças mais com Covid, 2 crianças menores de 5 anos, Agostinho, eu vou repetir, 2 crianças menores de 5 anos por dia falecem de Covid no nosso país. Neste ano já foram mais de 300 mortes por Covid em crianças menores de 5 anos de idade. São números impressionantes, nenhuma outra doença evitável mata tanta criança. Então, a recomendação é: não há vacinas inseguras. Todo esse rigor que nós tivemos para licenciar as vacinas em crianças foi o mesmo rigor que tivemos nas outras faixas etárias. A pior escolha hoje é não vacinar seu filho. E não estamos falando só de morte, a gente não vacina a criança para não morrer, né? A gente vacina contra catapora, contra gripe, contra coqueluche, contra diarreia. São doenças que pouco matam, mas trazem um enorme impacto na saúde das crianças. E a Covid-19 não se restringe à sua forma aguda. A Covid longa tem impactado nossas crianças de forma impressionante também. Crianças que ficam com sequelas de concentração, distúrbios de aprendizado, alterações de pele, perda de olfato, cansaço, fadiga, insônia. A gente tem atendido muitas crianças com sequelas de Covid e é melhor realmente ter Covid hoje. Não é uma boa ideia para ninguém, especialmente para as nossas crianças. É isso, esse número que o senhor deu agora, que o senhor divulgou agora, é um número que por si só já deveria convencer todo mundo que ainda tem algum resquício de dúvida, né? 2 crianças por dia morrem no Brasil vítimas da Covid-19, de consequências... Menores de 5 anos. Menores de 5 anos. Isso, exatamente. Então, veja, essa faixa etária, que durante um tempo, no início, lá se falava, não, talvez a criança seja, né, a faixa menos arriscada, de ter menos consequências, enfim... Não é verdade, né? Os números estão aí mostrando isso e só isso já seria o suficiente para convencer qualquer pai. E é lógico, os pais não querem o mal, só tem toda a razão. A gente não está falando de... né? Seria uma loucura pensar nisso. Querem o bem, só que estão mal informados. Aliás, eu queria insistir um pouquinho mais, doutor Renato Kfouri, porque há uma mania, há alguma coisa mal resolvida em relação à Coronavac, né? A Coronavac, e a esse uso emergencial. As pessoas dizem assim, mas por que a Anvisa autorizou só em uso emergencial? Parece que isso é uma excepcionalidade que indica alguma coisa que não está sendo dita. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, por favor, doutor. A pandemia trouxe algumas urgências, né, Agostinho? A gente precisou de vacinas num curto prazo. Então, elas foram estudadas para que demonstrasse sua segurança e demonstrasse sua eficácia.
mas abrimos mão num primeiro momento de entender, por exemplo, duração de proteção, necessidade de dose de reforço. Tudo isso a gente foi aprendendo e construindo com o uso das vacinas. Isso, em geral, com outros medicamentos, a gente espera um pouco mais, avalia 2, 3 anos, quanto dura a eficácia. Então, numa situação de emergência sanitária como foi a pandemia, como é a pandemia, a gente não podia se dar ao luxo de esperar 2, 3 anos de acompanhamento de indivíduos em estudo para introduzir vacinas. Elas foram introduzidas de maneira urgente. E é o chamado caráter emergencial ou registro emergencial. Com o passar do tempo, a grande maioria das vacinas já adquiriu seu registro definitivo, cumpriu todos aqueles passos necessários de acompanhamento dos indivíduos vacinados. Pfizer foi a primeira, AstraZeneca a segunda, Janssen a terceira, e semana passada a Coronavac submeteu também o seu Anvisa pedido para registro definitivo, que eu tenho certeza que em breve deverá sair também. Ou seja, os rituais são de estudos clínicos e de processos regulatórios são às vezes demorados mesmo. Isso não quer dizer em nenhum momento que a gente tenha alguma dúvida sobre a segurança. As vacinas de Covid, Agostinho, foram mais de 10 bilhões de doses aplicadas em todo o mundo. A população mundial é de 8 bilhões. Nós temos mais de 10 bilhões de doses. 85% da população mundial recebeu ao menos uma dose de vacina Covid. 2/3 da população mundial recebeu ao menos 2 doses de vacina Covid. Não há vacina no mundo com uma experiência tão grande quanto essa. E nenhuma delas foi retirada de circulação porque traz prejuízos, porque são vacinas maléficas, são vacinas que fazem mal, ou que vão dar problemas no futuro. É preciso ter essa informação. O planeta está utilizando vacinas Covid há 2 anos com muito sucesso. Milhões de mortes evitadas. Então, quem tem medo das vacinas Covid ainda, ou que está inseguro porque é da China, porque é do governo A, porque é do governo B, porque é registro emergencial, isso é uma bobagem. Medo é da doença. A Covid, sim, traz prejuízos, né? Vamos vacinar nossas crianças, que é a melhor forma de protegê-las. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sei que o senhor tem uma agenda corridíssima, abriu um espaço para atender aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu agradeço mais uma vez, mas eu queria, pela oportunidade, Dr. Renato Kifuri, colocar uma pergunta de um ouvinte que chegou agora aqui, porque esse assunto suscita mesmo dúvidas. Se eu me permitir, eu vou colocar no ar aqui. O João Rossetti separou uma pergunta para a gente esclarecer melhor o nosso ouvinte. Vamos lá colocar. Bom dia, Bandeirantes. Bom dia, Augustinho. Por gentileza, Agostinho, pergunte para o doutor por que a Anvisa está tão atrasada em relação aos Estados Unidos, que já está liberando para crianças de 6 meses, a partir de 6 meses. Não é possível que seja tão diferente o critério para o americano para o critério no Brasil. São todos seres humanos. O brasileiro e o americano é um ser humano igual. Estrutura, fisiologicamente. Por que tanto essa demora? E por que o governo está tão silente em relação a isso? Eu tenho filho abaixo de 5, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu vivo essa tensão diariamente. E a gente não vê um movimento nesse sentido. E o Brasil sempre atrasado. Por favor, existe alguma maneira de pressionar a Anvisa? O Renato. Vamos lá. Primeiro a questão, a Anvisa não licencia nenhum produto que não seja submetido à sua apreciação. Quem submete a apreciação são os laboratórios produtores. Então não há nenhuma submissão da Anvisa para crianças menores de 3 anos hoje na Anvisa em avaliação. Tudo que chega na Anvisa tem recebido a celeridade e a seriedade necessária para aprovação. Então, respondendo ao ouvinte, os Estados Unidos hoje aplica a partir dos 6 meses as vacinas Moderna e Pfizer. A Moderna não tem nenhum registro aqui no Brasil, vai submeter a Anvisa à expectativa em breve. E a Pfizer até agora só submeteu acima de 5 anos, então a Anvisa não tem como aprovar um produto que não foi, que não houve uma demanda do produtor querendo trazer o produto para cá. Então há sim uma necessidade de a gente aguardar a Pfizer se interessar em trazer aqui a vacina para o Brasil, para essa faixa, ampliar o seu uso a partir dos 6 meses, que eu acredito que o mês que vem a Pfizer já deve colocar na Anvisa, e a Anvisa vai ter a celeridade. Em relação à Coronavac, que já é um pedido
desde janeiro da vacinação, havia muita carência de dados, né? Nós não tínhamos estudos controlados, nós não tínhamos acompanhamento das crianças chinesas, tampouco das chilenas que começaram a vacinar em dezembro. Houve necessidade de todos esses dados chegarem com qualidade para que nós pudéssemos, enfim, aprovar a vacinação. Não vejo nenhuma demora, não vejo nenhuma lentidão, não vejo nenhuma ineficiência da Anvisa, muito pelo contrário. A Anvisa tem sido exemplar no nosso segmento, e essa demanda que precisa chegar a ela depende também da indústria farmacêutica produtora, né? Aliás, pela oportunidade, doutor Renato, me chamou a atenção. Há alguma explicação? O senhor tem ideia do porquê, por exemplo, a Moderna e a Pfizer não apresentaram para a Anvisa esse interesse em vacinar crianças de 6 meses, 1 ano, enfim? Há algum motivo? Porque, assim, o mercado consumidor é enorme aqui, né? Haveria um interesse natural em abastecer o Brasil, imagino, né? O FDA, a agência americana, licenciou a vacina da Pfizer a partir dos 6 meses faz 15 dias, Agostinho. Foi bem recente. Eles começaram a vacinar semana passada. Então, a autorização lá foi há 15 dias atrás. E como é uma formulação diferente, a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos na Pfizer é 1/10 da dose, provavelmente eles estão ainda produzindo uma quantidade inicial para atender o mercado americano, que é o primeiro que foi. Eu acho que em breve eles vão ter condições de oferecer registro a outros países. Hoje somente acredito que Estados Unidos e Israel são 2, mas talvez mais algum país europeu já começou a vacinar a partir dos 6 meses. Mas é uma questão de tempo, é uma questão do laboratório produzir quantidade suficiente. E a Pfizer, que já tem registro definitivo aqui, é mais fácil, é uma extensão de bula somente, né, a partir de criança. A Moderna ainda não tem o registro, então a Moderna tem um passo mais lento, que é primeiro pedir o seu registro, depois pedir a ampliação para a faixa etária. Então acho que aí é um processo um pouco mais demorado. Mas da Pfizer eu creio que assim que eles tiverem quantitativo de doses para trazer para o Brasil, eles vão pedir solicitar a sua aprovação, sua extensão. Eu tenho certeza que será um processo bem mais ágil do que uma nova vacina que ainda não tem registro no país. Perfeito. Acho que temos tempo ainda para mais uma pergunta de um ouvinte. Vamos tentar? Vamos lá. Bom dia, amigos do Bandeirantes. Bom dia, Agostinho Teixeira. Bom dia ao doutor que está dando entrevista aí. Gostaria de saber, uma curiosidade, quando que o sistema imunológico da criança começa a responder espontaneamente? E se ele tem muita diferença do adulto, por favor? Obrigado, Rafa Carvalho, São Paulo. Olá, Carvalho, excelente pergunta. O que a gente tem acostumado com as vacinas de uma maneira geral é que o sistema imune da criança responde de maneira mais robusta que os adultos. Quanto maior a idade, mas já há um envelhecimento do nosso sistema imunológico e há uma perda de resposta de função. A ponto de, por exemplo, nós utilizarmos na vacina da Pfizer 1/3 da dose em adolescentes de 5 a 11 anos do que a gente utiliza em adultos. E as vacinas na pediatria vão ser utilizadas de 6 meses a 5 anos, 1/10 da dose, ou seja, você utiliza quantidades mais reduzidas e obtém a mesma resposta imune, né? Isso é um fenômeno muito conhecido para outras vacinas que a gente conhece, a da hepatite A, da hepatite B, da coqueluche, menos antígeno, menos concentração de vacina, o que se traduz ainda em mais segurança e a mesma resposta imune. Então, essa é um fenômeno muito comum na resposta imune das crianças e que nos permite, né, utilizar vacinas com concentrações inferiores. A Coronavac, em especial, é a mesma formulação de adultos, né? É uma vacina que a gente vai utilizar mesmo, os testes foram feitos com a mesma formulação e, curiosamente, ou não curiosamente, a resposta em títulos de anticorpos, as medidas foram até superiores à de adultos, o que já antecipa também o que a gente acabou de dizer, essa robustez, essa eficiência do sistema imunológico da criança. Perfeito. Então, só para arrematar, no caso da Coronavac, para essa nova etapa, a partir de 3 anos, é a mesma formulação, e aí vão ser 2 doses, né, doutor? E também pode ser aplicado sem problema para crianças com baixa imunidade, né? A Coronavac vai ser agora apreciada pela Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, uma vez que ela já tem registro, deve passar a ser recomendada pelo PNI a partir de amanhã. Amanhã a Câmara Técnica se reúne, e aí a próxima etapa é a aquisição das vacinas aí junto ao Butantan ou a Sinovac lá na China, para a gente o mais rapidamente possível começar a vacinação. 2 doses com intervalo de 28 dias, e os grupos de imunocomprometidos estão fora.
né? Esses não são utilizados, ainda não há dados com a Coronavac em crianças gravemente imunocomprometidas. Então, como em crianças de 5 a 11 anos também, a gente só utiliza a Pfizer. Então, por enquanto, a gente aguarda esses dados ainda. Ah, isso é importante, então. Então, crianças com baixa imunidade não entram nessa etapa ainda, é isso? Ainda não. Por enquanto, não. Ah, importante, hein? Porque foi divulgado aqui, alguns veículos divulgaram isso, então esse dado é bem importante. Então, crianças imunossuprimidas, né? Comprometidas são aquelas com câncer, transplante, crianças que usam drogas imunossupressoras, não são crianças que têm problemas de tireoide, diabetes, obesas, essas não, essas podem tomar. Perfeito. Doutor Renato Kfouri, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Até breve. Eu que agradeço, Agostinho, um grande abraço, um abraço a todos da Band. Obrigado. Dr. Renato Kfouri, que é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria.